restaurante luxuoso onde os talheres brilham e os pratos são servidos com requinte, um menino de apenas 9 anos, com os pés descalços e os olhos cheios de fome, se aproximou da porta. Com a voz baixa, mas cheia de esperança, fez uma pergunta, que calou todos ao redor. Posso lavar a louça para comer as sobras? Ninguém imaginava que aquela simples frase tocaria o coração do dono do restaurante de uma forma inesperada. O que ele fez em seguida vai te surpreender. Carlos limpava a vitrine do restaurante Luxo do Sabor quando percebeu um menino parado do lado de fora, quase escondido na porta. Ele estava sujo, roupa poída, mochila gasta nas costas, o rosto marcado pela fome. Com um jeitão, tímido, encostou no marco da porta e falou de repente: "Posso lavar a louça para comer as sobras?" A voz dele saiu baixa, cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. Ninguém estava preparado para aquilo. Os clientes do salão começaram a olhar. Alguns até se levantaram, viram a criança ali tão pequena. E aí veio o silêncio. O gerente Tiago franziu a testa, virou a cara. Já dava para ver que ele estava pronto para mandar o menino embora. Alguns chefes cochicharam. Não deu para ouvir direito, mas a expressão era: "Que absurdo." Mas do outro lado, dentro do restaurante, Gustavo, o dono, um cara de 40 e poucos anos, botou a colher de pau no balcão dele, parou-se e virou. Ficou ali uns segundos só olhando o menino. Ninguém falava nada. Aquele momento parecia que ia explodir. Caio, o menino, respirou fundo, tentou um sorriso meio torto, enxugou a mão na calça. A voz dele saiu mais firme. "Eu sei lavar bem, aprendi lá na rua com os voluntários. Só quero comer e ajudar." Gargalhadas baixas surgiram dos bastidores da cozinha, mas Caio não se abalou. Não depois daquilo que já tinha vivido. Gustavo arregalou os olhos e respondeu sem se sentir pressionado: "Espera aí, rapaz, entrei." E apontou para uma cadeira. Caio entrou. Sentou. Aí a porta bateu suave atrás dele. Um eco que encheu todo o lugar fez o pessoal parar de trabalhar um segundo para olhar. O cheiro do lugar era forte. De tempero, de comida boa, de panelas brilhando. Para Caio isso devia ser estrangeiro. Ele ficou ali sentado, observando o chão limpo, o brilho do piso. Olhava para o dono do restaurante e parecia analisar se aquilo era real. Do lado de fora o sol já se punha, mas ali dentro estava quentinho. Um contraste que apertou o coração de cada um que viu. Gustavo se aproximou com um pequeno pratinho de sobras que tinha sobrado de um prato caro. Não era viela. Era a coisa mais bonita. Ele colocou na frente do menino. "Quer comer?" Caio abriu o prato com cuidado. Ajeitou no colo. Pegou o garfo, deu a primeira garfada e engasgou. A comida escorregou, mas aí ele engoliu. Olhou para os lados num misto de alívio e vergonha. Depois devorou, com calma. Os clientes no salão levantaram os olhos. Alguns trocaram olhares surpresos. Outros abaixaram a cabeça como se dissessem: "Isso não deveria estar acontecendo, mas está." O garfo batia na porcelana de um jeito que parecia vontade de comer até o último pedacinho. Gustavo ficou atrás, de braços cruzados, observando o menino comer. Parecia que nesse instante estava pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Os chefes ficaram mudos no fundo da cozinha. A louça esfregava sozinha num canto. Caio, depois de comer, limpou a boca com a manga da roupa e olhou para Gustavo. "Obrigado." Uma palavra pequena, mas com peso. Ele levantou e colocou o prato no balcão. Os talheres ainda estavam sujos. Um dos garçons, o mais novo, quase deixou cair um prato limpinho quando viu o menino ali parado. Não esperava aquilo. Aquele menino, aquilo mexeu com todo mundo. Então Caio falou de novo. "Se posso lavar a louça, faço isso agora." Gustavo sorriu de um jeito quase triste, sabe? Aquele sorriso de quem sabe que resolveu algo gigante. "Ok", disse ele. "Tá liberado." E entregou uma luva. O menino vestiu. As mãos pequenas mergulharam na água quente e no sabão. Já era o primeiro passo real. E no silêncio do restaurante, com o tilintar dos pratos, a vida de todo mundo mudou naquele exato momento. Carlos continuava lavando a louça enquanto Gustavo se aproximava, passando a mão no queixo como se tentasse entender tudo o que estava acontecendo.
Ele olhou para Tiago e disse bem baixo, mas audível: "Deixa, Tiago. Ele fica." O gerente parou o que fazia e encarou o dono, os olhos cheios de descrença. Tiago engoliu seco, ajeitou a gravata torta, mas nada falou. A tensão cresceu entre os funcionários. Alguns cochichavam, olhar de reprovação misturado com curiosidade. Gustavo se virou para Caio e falou calmamente, sem pressa: "Você vai começar a trabalhar aqui, mas antes me conta seu nome." Caio levantou a cabeça, molhando o rosto com gotas que pingavam da balança de louça. "Meu nome é Caio." A voz dele saiu firme, como se o nome dele representasse uma promessa. Gustavo assentiu e puxou uma cadeira para perto. "Caio, você quer lavar louça por refeição, certo? Mas eu quero mais. Quero saber se você topa aprender um pouco com a gente. A gente pode te ensinar e aí você ajuda sempre que puder. O que acha?" Caio engoliu seco. Nunca tinha ouvido alguém perguntar o que ele achava. Lá fora era mais aceita ou some. Ele olhou para o prato já limpo e depois para os olhos de Gustavo. "Eu topo sim." Gustavo se endireitou, chamou um dos garçons mais experientes, o André, e disse baixinho: "Ensina o menino, mostra como a gente faz aqui. Fica com ele nesse turno, até eu voltar." André franziu a testa, mas obedeceu. Ele lavou mais algumas louças com calma e puxou Caio para perto. Começaram a conversar como se fosse normal aprender nova função no restaurante. Caio repetia cada passo, cada jeito. Ensaboar, esfregar, enxaguar, secar, conferir se tá limpo. O menino aprendeu rápido. Teve instinto. Bastaram 2 pratos para André já indicar: "Tá pegando o jeito, garoto." No fundo da cozinha, Dona Cida, que já tinha visto de tudo, cruzou os braços e sorriu baixinho. De volta ao salão, Gustavo foi cumprimentar alguns clientes, mas de vez em quando olhava para a cozinha. Cada olhar era análise, era dúvida transformada em decisão. Ele se lembrava dos dias de infância errante, do mestiço de medo quando tinha que mostrar que conseguia. Pensou na educação que teve, no pão duro que chegou a ficar, e decidiu que ia segurar firme. Aquele menino não seria só um trampo gratuito. Ele queria algo melhor para Caio. Lá fora, o sol se punha enquanto as luzes do restaurante subiam, iluminando o pequeno, formando um contraste duro com as ruas lá fora. Tiago ficou parado, encarando a cena de longe. Revirou os olhos, bufou baixinho, mas não tocou no assunto na frente dos clientes. O restaurante continuou funcionando, mas com um clima diferente. Funcionários faziam cara de surpresa, mas não reclamavam. Alguns sorriam para Caio quando passava, orgulhosos dele estar ali. O menino, com um avental quase grande demais, lavava os pratos com cuidado. Parecia absorver cada movimento, cada cheiro de limpeza e comida que vinha junto. Gustavo voltou e sentou num canto estratégico, de olho no andamento. Ele puxou conversa com uma família que tomava vinho, perguntou de onde eram, ouviu elogios sobre a comida. Cada palavra boa trouxe um quê de alívio para ele, como se o restaurante tivesse respondido bem à decisão que tomou. Mas o mais importante era Caio, ali, limpando, suando, mas sem fugir do desafio. Quando o turno acabou, Gustavo chamou Caio e falou: "Você mandou bem hoje. Amanhã a gente continua." A voz dele soou sincera, como se reconhecesse esforço real. Caio sorriu, ajeitou as mãos molhadas na barra da camisa e respondeu com firmeza: "Obrigadão, Sr. Gustavo." Não usou formalidade, mas foi educado do jeito dele. Tiago saiu da cozinha quando o silêncio dominou. Respirou fundo e encarou Gustavo. A voz dele saiu baixa, quase um desafio. "Você sabe o que isso vai trazer, não sabe? Reclamações." Gustavo cruzou os braços e encarou o gerente nos olhos. Mas não falou nada. O silêncio foi resposta suficiente. Naquele fim de turno, Caio saiu do restaurante com a barriga cheia, as mãos com marcas de sabão, mas com os ombros mais retos. Ele sabia que tinha começado algo grande. E Gustavo, olhando para o relógio, sentiu que aquilo era só o começo. Caio acordou cedo no hospital-escola onde passou a noite. Era ali que dormia desde a primeira noite em que limpou louça, porque Gustavo organizou isso. Ele cheirou o café,
que já vinha da cozinha do restaurante e sentiu um calorzinho no peito. Queria começar bem o dia. Quando chegou ao restaurante, encontrou Tiago parado perto da porta com cara tensa. Tiago olhou para ele e falou seco: "Não acha que isso aqui é lugar de moleque sujo, Caio? Já resolveu usar perfume agora?" Caio apertou os olhos e encostou no batente da porta, mas não retrucou. Entrou calmo e foi limpar as mãos. Gustavo veio e falou baixinho para Tiago, só para ele ouvir: "Ele tá aqui de novo, vai funcionar." Tiago suspirou pesado, torceu o rosto e sumiu para dentro da cozinha. Parou atrás dos fogões e observou Caio trocar o avental sujo por um limpo. Aquele gesto simples parecia cutucar a consciência de quem vê. Alguns chefes seguiram com o olhar até que Dona Cida os chamou de volta, fazendo com que a confusão diminuísse. Caio pegou uma pilha de pratos encostados no balcão. Começou a lavar devagar, olhando de vez em quando para a porta. Era como se esperasse que a qualquer momento alguém viesse mandar ele embora. Depois de uns minutos, Gustavo chegou, colocou a mão no ombro do garoto. "Hoje você vai ter aula de mise en place com a chefe Ana. Quer me ajudar a organizar os ingredientes para os pratos do almoço?" Caio respirou fundo. A expectativa não cabia no corpo. "Quero sim, senhor Gustavo." Ele falou baixinho, mas com uma dose de coragem que fez Gustavo sorrir por dentro. Na cozinha, a chefe Ana era conhecida por sua mania com organização. Tiago tinha certeza que ela nunca deixaria um moleque como Caio entrar por ali. Ela olhou o rosto do menino, coçou a cabeça e disse: "Mostra que sabe seguir instrução e fala quando tiver dúvida." Caio assentiu com força. Ana começou a explicar: "Olha, legumes frescos ficam aqui, carnes lá, e todos os potes têm etiqueta. Você vai cortar tudo certinho, do tamanho exato." Ele ouviu e repetiu passo a passo. A faca deslizou leve no tomate, no cenoura. Um corte atrás do outro. Ana observava de braços cruzados. O ambiente era pesado porque os outros cozinheiros cochichavam. Mas Caio seguiu firme. No fim, Ana se inclinou e disse: "Tá bom." Ninguém esperava aquilo. Caio respirou aliviado, com o coração batendo forte. Antes do almoço, Gustavo chamou Caio. Ficaram a sós perto de uma geladeira. "Caio, todo mundo aqui tem medo de atitude diferente. Tiago acha que tá errando, mas eu sei que você pode." Ele colocou a mão no ombro do menino. "Mas pode ser que hoje receba bronca. Pode ser que fale que vai cancelar tudo. Não tenho certeza de nada. Mas quero que você esteja pronto." Caio franziu a sobrancelha, disse: "Pronto, senhor." E voltou para a cozinha. Gustavo ficou olhando, sem saber se fizera bem, porque falava alto demais, porque dava atenção demais para uma crinaça que dormia onde era para dormir cliente. Sorriu, mas com aquela dúvida grudada no rosto. Era quase meio-dia. O restaurante lotou. Tyr começou a perguntar sobre a comida. O cheiro invadiu o salão. Caio, com as mãos ainda cheias de farinha de rosca, se equilibrou entre a cozinha e o salão para levar ingredientes. Os olhares da equipe variavam entre reprovação e surpresa. Quando ele passou por Tiago, os dois trocaram o olhar e nada mais. O silêncio era pesado. No salão, os pedidos começaram a cair. Um dos cozinheiros grunhiu para Tiago algo como: "Isso nunca vai dar certo." Tiago engoliu e cruzou os braços. Do lado de fora, uma equipe de filmagem, que Gustavo contratou, clandestinamente para mostrar a rotina do restaurante e a história de Caio, gravava tudo. A câmera entrou na cozinha perto de Gustavo e Caio. A luz era forte, iluminava o rosto do menino. Ele congelou por um segundo, mas depois sorriu e continuou mexendo nos ingredientes que Ana solicitou. Aquela cena fez vários funcionários pararem para olhar. O que estava em jogo era algo maior. Tiago respirou fundo e apertou um botão do celular. Mandou mensagem rápida: "Chefe, tem que vir ver isso, é mico." Gustavo nem percebeu que Ana parou para olhar a câmera. Ela franziu a testa. "Foi você que chamou esse grupo?" perguntou. Ele engoliu seco. "Quis mostrar o que estamos tentando." Ana assentiu, olhou para Caio, que lavava cenouras com cuidado. Voltou para a estação e seguiu instruções. A tensão era palpável. Caio sabia da câmera, mas ouvia apenas as instruções da chefe.
Sentia que cada corte era observado, cada passo analisado. A expectativa da equipe de cozinha misturava medo e curiosidade, mas aquele menino continuava concentrado. Foi aí que Gustavo sentiu um bichinho no peito. Orgulho e medo. Orgulho por ter colocado fé em alguém desacreditado. Medo por estar mostrando demais, por ter botado todo mundo num risco que talvez ninguém entendesse ainda. E naquele momento, com a câmera piscando atrás dele, com os olhos de Tiago queimando de raiva por baixo da cortina, Caio cortou o último vegetal, limpou a estação rapidinho e falou baixinho. Tá pronto. Ana passou a mão na orelha, olhou e sorriu. Bom trabalho. Caio respirou fundo, viu Gustavo chegar e acenar. Ele se virou para o salão, onde ouvia o burburinho da comida saindo. O mundo dele ali dentro começou a parecer menos hostil. E, mesmo com medo de errar, ele acreditava que poderia continuar fazendo parte daquilo. Caio já tinha se acostumado com a cozinha quando, num dia qualquer, chegou o momento que ele vinha esperando e também temendo ao mesmo tempo. Iria provar um prato que ele mesmo ajudou a montar. Chefe Ana passou por ele com um pote de molho especial e falou: chegou a hora de sentir o sabor do que a gente faz aqui. Caio engoliu seco, limpou a mão no avental e pegou um potinho por precaução. Sentiu o cheiro do molho e fez careta. Era forte, diferente de tudo que ele já tinha comido. Gustavo estava ali no canto da cozinha, observando o menino. Ele respirou fundo e esperou. Caio encostou o potinho no nariz, respirou rápido, pegou uma colher pequena, colocou um pouco daquilo na boca e ficou parada milésimos. Só depois que engoliu soltou um uau. O molho era quente, tinha um gosto agridoce e trazia lembranças de casa que ele nem sabia que sentia falta. Era mais do que comida. Era coisa de gente que come com calma. Ele olhou para Ana, que sorriu satisfeita. Enquanto isso, na frente do salão, os clientes começaram a chamar a atenção dos garçons para o cheiro que vinha da cozinha. Gustavo aproveitou a deixa e chamou Caio de leve para frente do local onde os pratos eram servidos. Pediu para ele colocar um pouco de sal e finalizar a montagem de outro prato. Era um risoto vermelho com legumes, algo colorido, bonito. Com cuidado, Caio espirrou o sal e balançou a colher. Quando levantou, viu o prato pronto, parecia pintura. O garçom que ia levar quase escorregou no sapato de tanto impressionado. Pode provar, disse Gustavo. Caio voltou pro pote. Pegou o risoto, levou à boca, lambuzou o canto da boca sem perceber. Quando engoliu, perguntou baixinho: tá bom mesmo? Gustavo viu os olhos dele brilharem. Tá, mais que bom. E bateu no ombro do menino. Ele sentiu um frio estranho no peito, como se fosse uma mistura de alegria e um medo doce do que estava por vir. Ao redor, Dona Cida cochilava no canto, mas espiava tudo com orgulho. André passava com bandejas cheias e comentava com os outros garotos. O moleque aprendeu rápido, viu? A cozinha inteira ficou mais leve. Até Tiago, escondido atrás de um pote, acompanhava a cena. Aquele instante mexeu com ele, embora não quisesse admitir. Depois disso, o chefe Ana chamou Caio de volta e falou sério, sem pregação, só o olhar firme. Se quiser trabalhar com comida, tem que sentir o cheiro, a textura, o sabor. Tem que entender para depois ensinar. Ele assentiu. Naquele momento entendeu que comida não era só fazer. Era sentir. Era virar história quando chegava no prato do cliente. No salão, um casal esperava o prato que continha o risoto que Caio ajudou a montar. A luz caiu sobre a comida quando o garçom colocou na frente deles. O marido perguntou o que tinha de diferente. A mulher olhou para o prato, curiosa. Puxou o risoto com o garfo, sentiu o cheiro e experimentou. Pediu para o marido provar. Os olhos dela se arregalaram. Tem um sabor diferente, uma coisa mais viva. O garçom sorriu e disse: é um prato novo que estamos testando. Quem sabe daqui a pouco entra no cardápio. Gustavo olhou de longe. Viu a reação boa do casal e voltou para a cozinha. Tocou o ombro da chefe Ana e disse de boca baixa: vamos pensar em um prato com a cara dele. Ela parou. Olhou para Caio, que limpava a bagunça tirando farinha do avental. Ela apertou os lábios, concordou. Ele era o menino de rua que agora cozinhava.
que agora dava sabor. Era paradoxal, era inesperado. Naquele instante, o restaurante parecia respirar diferente. Cheiro forte, vozes baixas, pratos chegavam e saíam. E no meio de tudo, Caio sentia que ali passava algo maior do que ele imaginava. Era ali que pela primeira vez ele tinha sentido o gosto e não teve vergonha. Ao contrário, sorriu sozinho e respirou fundo como quem descobriu que pode sim ficar. Caio limpava a última fila de pratos do almoço, o rosto suado, as mãos firmes, quando Gustavo chegou e falou: "Segue comigo." Eles foram para um canto mais tranquilo, da cozinha, perto da janela onde as facas brilhavam ao sol. Gustavo pediu para Caio sentar. O menino se acomodou devagar, sem pressa, sabendo que vinha algo importante. Gustavo falou calmo: "Quero ouvir mais de você. Como foi que veio parar na rua, Caio?" O menino respirou fundo. Aquela era a primeira vez que contava tudo, de verdade. O silêncio da cozinha fez o som do caminhar dos funcionários parecer longe. Caio começou lembrando da casa com a mãe, num apartamento apertado em Campinas. Ela cozinhava para ele quase todo dia, misturava arroz, feijão, às vezes fazia bolo com goiaba. Ele sorriu com a lembrança, apertou as mãos no avental. "A gente era só nós dois", falou. A voz saiu firme, sem brilho nos olhos. "Quando ela adoentou, a gente ficou sem dinheiro. O apartamento saiu, a gente foi pro abrigo." Gustavo ouviu com atenção sem interromper. Daquele canto, a luz batia nos cabelos de Caio. Dava um aspecto mais sério ao rosto. Abrigo era bagunçado. Tinha comida, mas era comida de panela, grande sem graça. Eu vivia escondendo migalha pra gente, ela gostava de pão com manteiga. Ele fez breve pausa, engoliu seco. Quando ela piorou, eu cuidei dela lá. Mas teve um dia que ela não acordou. Aí eu soube que ela tinha ido embora, entendeu? A voz falhou. Caio apertou os olhos, respirou fundo. Os chefes, mesmo lavando panela e limpando o prato, abaixaram a cabeça, sem querer olhar. O clima ficou pesado. Gustavo sentiu o peito apertar. Depois disso saí do abrigo. Falei que ia atrás da minha mãe, mas nunca encontrei. Fiquei na rua, dormia onde dava, pedia comida. Volta e meia dormia na praça. Ele olhou pela janela. Um dia estava passando aqui perto do restaurante. Tinha cheiro bom. E eu queria só um restinho, sabe? Aí você me viu. Gustavo manteve os olhos no menino, sentiu a história bater forte. Ele leu o rosto de Caio como se fosse um livro aberto. Ali havia dignidade, tristeza e força ao mesmo tempo. Caio continuou. Eu não pedi dinheiro. Eu pedi para lavar prato. Preferia trabalhar, fazer algo por comida. A voz saiu mais firme dessa vez. Dava para ver que ele já acreditava no próprio valor. Na rua, a gente aprende a não aceitar esmola. Você joga resto de comida para mendigo, ele encara você como pedinte. Mas lavar prato não. Isso é trabalho. As palavras pareciam ecoar na cozinha. Gustavo sentiu que aquilo era muito mais que uma história de trauma. Era um pedido, era uma escolha. O menino passou a mão no rosto, tirou uma mecha de cabelo, do olho. Não quero que a história acabe no abandono. Quando minha mãe morreu, pensei que era culpa minha. Mas eu sabia que se eu fosse embora do abrigo, era para viver. E até agora tô tentando viver de novo. A sinceridade dele era cruel de tão clara. Gustavo sentiu vontade de abraçar, mas se conteve. Colocou uma mão no ombro de Caio, devagar, com compaixão. Você foi muito corajoso, falou Gustavo, baixo, quase um sussurro. Hoje você não tá sozinho. Caio abaixou a cabeça e murmurou, obrigado. Um obrigado que carregava milhares de coisas. Lá fora, o sol caiu de vez. A luz da rua invadiu a cozinha. Os sons do restaurante voltaram. Pratos tintilando, clientes pedindo mesa, garçons conversando. Naquele momento, a cozinha parecia menor, mas mais cheia de significado. A história de Caio fez todo mundo ali dentro entender que aquele menino era diferente. Não era só um menino sujo que apareceu pedindo comida. Era alguém que tinha passado por tanta coisa e ainda acreditava que podia dar a volta por cima. Gustavo respirou fundo.
Ele sabia que aquela história mudava muito mais do que o dia de um restaurante. Mudava o resto da vida de Caio. E talvez a vida de todo mundo ali. O tilintar de um prato quebrou o silêncio. Caio se levantou, esticou as costas. A expressão dele tinha um brilho que ele não sabia até então que tinha. A cozinha voltou a funcionar, mas nada voltaria a ser como antes depois daquela conversa. Gustavo dirigia o carro devagar depois do expediente. O trânsito parecia lento, como se ele tivesse 1000 pensamentos. No banco ao lado, um lanche que mal foi tocado. Ele tinha trazido para Caio, mas acabou comendo sem vontade. A mente dele pulava do rosto do menino lá dentro até o olhar carregado de reprovação do Tiago. Um misto de orgulho e culpa que não se encaixava direito. Aquele pedido simples do menino começou a crescer dentro dele como dúvida gigante. Será que ele fez bem? Será que deu esperanças demais? Já tinha gente reclamando e ele sabia que o restaurante não era abrigo. Quando chegou em casa, passou pela sala sem ligar a TV. Foi pro escritório, sentou à mesa, pegou a agenda e rabiscou coisas. Decidiu procurar ajuda. Precisava entender o que estava fazendo. Ligueu para uma amiga psicóloga, contou a história de Caio, de como aquele menino tinha mudado o ambiente ali. A amiga ouviu e falou: "Ele só quer uma chance. Isso que você deu não é esmola, é oportunidade." A frase ficou tremendo na cabeça dele. Esperança ou furada? Continuava sem saber. Ele desligou e ficou olhando para a tela do notebook. No dia seguinte, Gustavo chegou cedo ao restaurante. Encontrou Caio já ali com camisa limpa e rosto esperançoso. Aquilo apertou mais a incerteza que estava dentro dele. Sentiu alívio e medo junto. E viu Tiago chegando devagar, com ar de missão. Gustavo sentiu a tensão disparar. Precisava lidar com isso sem prejudicar o garoto ou sua empresa. O restaurante era tudo para ele. Anos de trabalho, investimentos, responsabilidade de funcionário. Durante o café, Tiago deixou escapar um comentário. "Isso pode virar festa da caridade aqui." Gustavo ficou calado. A frase doeu. Ele pensou no comentário e se viu no lugar de Tiago. Se fosse sua empresa, como reagiria? Será que estava sendo justo com os clientes? A cabeça dele girava. Precisava manter o restaurante firme, mas também ser fiel ao que acreditava. Era difícil conciliar. Quando o movimento do almoço começou, Gustavo ficou de olho na cozinha, no salão, na fila de mesas entrando e saindo. A cada elogio dos clientes ele pensava: será que isso vem por causa do garoto ou da comida mesmo? Então Caio surge no salão entregando um prato que ele ajudou a montar. O cliente elogia e pergunta quem preparou. Gustavo até sentia orgulho, mas o medo de desagradar Tiago voava como mosca irritante. Na volta para a cozinha, o gerente o abordou. "Você tá abrindo um precedente, chefe. E se amanhã for outro menino sujo?" Falou firme. Gustavo sentiu o peito apertar. Ele não queria prejudicar ninguém, mas também não queria recuar. Havia um lado dele que pensava: será que era a postura correta? E ao mesmo tempo empatia. Tem gente com fome, com história, merecendo chance. A confusão dominou a mente dele. Durante um segundo de folga, Gustavo saiu para o corredor, encostou a testa na parede. Sentiu a pressão nas orelhas. Pensou na mãe, no pai, no interior, no menino que ela era criança. Se lembrava da voz daquele menino, do olhar que dizia "me ajuda". Era demais. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Precisava decidir se continuava com isso, se valia arriscar reputação e relação com Tiago. Ele voltou para a cozinha e chamou Ana. Pediu opinião sem formalidade. "Diz aí, acha que tô metendo os pés pelas mãos?" Ela sacudiu a cabeça. "Isso pode ser confusão logo, mas pode ser algo bom. Se acreditar, vai ser bom." A palavra dela foi um alívio, mas trouxe outro peso. Agora dependia dele tomar a frente, bancar aquilo publicamente, lidar com possíveis reclamações ou elogios. Naquele momento, Gustavo entendeu. O conflito era nele mesmo. Tinha que decidir entre o confortável conhecido e o risco da mudança. Entre deixar Caio ir embora amanhã ou seguir em frente. Ele se virou para a cozinha, viu o menino mexendo panelas e louças.
e sentiu dentro de si uma chama. Pode ser que desse, certo? Pode ser que quebrasse tudo. Mas sentiu que precisava seguir. O tilintar de um prato na pia fez ele sorrir leve, meio torto, meio aliviado. Pelo menos no coração dele, a escolha estava sendo feita, e era por algo que realmente importava. Caio chegou cedo, ainda mal clareava o céu, e encontrou a porta do restaurante entreaberta. A madrugada forte deixou tudo silencioso ao redor. Quando ele entrou, encontrou Gustavo já ajeitando o salão, tirando as cadeiras das mesas com cuidado. Ele fez um aceno e falou baixo: "Boa manhã." A voz dele parecia diferente, mais calma, menos tensão que na primeira vez. Caio respondeu com timidez: "Bom dia." Era simples, mas cheio de propósito, como se cada palavra assinalasse um novo começo. Gustavo pegou o uniforme limpinho pendurado num cabide. Discreto, sem espalhafato, estendeu ao menino. "É isso que você veste hoje." O uniforme era modesto, só uma camisa com o logotipo do restaurante, calça e um avental simples. Caio vestiu com cuidado, ajeitou a gola, prendeu o avental na cintura e olhou para si mesmo no espelho da cozinha. Parecia que estava se vendo de um jeito novo, um jeito que ele quase não reconhecia, mas que parecia finalmente se encaixar. Tinha algo maior ali, uma chance real de fazer parte de algo. Sem palavra grande, Gustavo chamou André e Dona Cida. Hoje ele já vai trabalhar de verdade. Cada setor, cada rotina. Ele vai ganhar por hora, tá certo? Perguntou. André acenou firme. Certo. Dona Cida, o olhar suave, assentiu também. Aquele momento mostrou para todos que não era favores. Era emprego. Gustavo se virou para Caio e falou simples: "Você vai começar pelo salão. Vem comigo." A cozinha se calou enquanto eles passavam. Os funcionários olharam para a chegada dele com uniformes. Alguns trocaram sorrisos discretos, outros demonstraram surpresa contida. Chegaram no salão. Gustavo apontou as mesas, falou devagar: "Hoje você vai anotar os pedidos, aprender a servir água, levar prato limpo e sujo. Só preste atenção no cliente, faça tudo certinho." O menino pegou o bloco de papel, caneta. Escreveu o nome de 3 clientes, anotou água, pão e sobremesa. Com cuidado, passou pelos corredores entre as mesas, entregou água gelada com copo firme, voltou por trás das cadeiras, recolheu pratos usados. Tudo parecia novo. O barulho da louça, o contato direto com gente, a atenção que os clientes davam a ele. O rosto de Caio ficou concentrado, mas havia ali uma alegria disfarçada, um orgulho embutido na simplicidade de servir. Durante o movimento, um cliente virou para ele e falou: "Muito gentil, menino." Caio respondeu: "Obrigado, senhor." Foi rápido, natural. Gustavo viu aquilo de longe, um balde de orgulho e alívio misturados, que subiu quente ao peito dele. Ele respirou fundo sem achar palavras. Era ali que sua decisão começava a valer. Depois passaram juntos para a cozinha. Gustavo explicou o básico. "Aqui você vai ajudar a organizar utensílios limpos e sujos, separar panelas e enrolar pratos secos." Caio aprendeu rápido, escutava com atenção, repetia as orientações com cuidado. Dona Cida, que estava perto, falou leve: "Você tá indo bem?" Ele ouviu e o rosto dele brilhou, tipo luz na armação de vidro. A empatia dela ajudou mais do que medalha. Durante a manhã, Gustavo observou o relógio. Viu que chegava a hora do intervalo. Ele chamou Caio. "Aqui, come algo." Apontou para a mesa onde tinha uma refeição simples, mas nutritiva. Arroz, carne refogada, verdura. Caio se sentou, pegou a colher com um tremor leve, comeu devagar, saboreando cada garfada. A refeição era mais do que comida, era confirmação. Gustavo sentou junto, quieto, e deixou ele comer. O silêncio ia de medo à esperança, mas do lado de fora tudo já estava mudando. No segundo turno, Gustavo decidiu que era hora de ver uma reação real. Ele chamou o gerente Tiago num canto discreto. "Ele vai seguir nos próximos dias. Você vai acompanhar, orientar, não interferir a não ser se ele atrapalhar."
Tiago engoliu, respirou. Entendi. A resposta veio leve, mas o peso pairava. Gustavo confiava no menino, mas também sabia que mantê-lo exigia coragem real. O fim do turno veio com aplausos breves da equipe. Caio ficou parado na porta com o crachá pendurado no peito e o rosto molhado, mas não de lágrimas. Era suor de medo, de alegria, de conquista. Gustavo passou a mão no ombro dele. Parabéns. Amanhã você vem de novo, e semana que vem começa suas horas certinhas. O menino sorriu aliviado e animado ao mesmo tempo. Eles se despediram. Caio saiu para a rua diferente de como entrou. Mais forte, menos invisível. Gustavo ficou olhando da porta, vendo a mochila surrada nas costas do menino, mas com passos mais firmes. Ele sabia que tinha começado algo grande, uma chance que podia mudar uma vida. O dia começou calmo, mas no rosto de Tiago já era possível ver que o humor dele estava ruim. Quando chegou, correu para a cozinha e ignorou cumprimentar Caio. Aconteceu tudo rápido. Ele passou direto, colocou as mãos nos bolsos da calça e ficou parado, olhando tudo, como se avaliando o espaço incomum que o menino ocupava ali. Funcionários notaram o olhar preto dele, mas ninguém falou nada, só trocaram olhares tensos. Durante o café da manhã da equipe, Tiago chegou na mesa, bateu o garfo no suporte como se fosse troco. Pediu um café sem açúcar e ficou olhando para o copo como se aquilo fosse um espelho. Gustavo entrou junto, falou: "Bom dia", mas Tiago respondeu só um bom dia seco, cabeça baixa. O clima começou a pesar. Gustavo percebeu e desviou para a cozinha, deixando Tiago sozinho na mesa. Depois do aquecimento do salão para a primeira leva de clientes, Tiago foi até a cozinha. Parou atrás de Caio, observou os movimentos dele acelerados. Sem aviso, puxou o braço do menino e falou alto: "Você foi contratado sem mim saber. Você entende como funciona aqui?" Caio engoliu seco, virou o rosto, respondeu no susto: Eu tô tentando." Tiago apertou um pouco o braço, deixando claro que o menino podia sentir. Depois soltou e virou para Gustavo, que tinha chegado para olhar a bagunça da pia. "Chefe, não era para criança trabalhar aqui. Isso pesa, mancha a imagem e gera risco. Para tudo." O clima explodiu ali. Gustavo esperou uns segundos e respondeu: "Ele faz parte da equipe agora. Tem contrato, tem hora, tem funcionário." Tiago soltou uma risada amarga. "Contrato? Hora? Isso aqui virou circo." Gustavo não falou nada. Só olhou no olho dele e virou a cara. O ambiente ficou tenso. Tinham chefes passando perto, lavando panela, cortando legumes. Alguns deles pararam para ouvir, claro, mas sabiam que não podiam intrometer. O que impressionou foi o silêncio depois. Ficou pesado. Um prato caiu lá atrás, com um baque seco, e ninguém se mexeu. Tiago respirou fundo, deu passos firmes até a porta que dava para a rua. Parou, virou o rosto e saiu, batendo a porta até o trinco. No salão, 2 garçons se entreolharam, trocaram: "Acho que tá feio", com o olhar. Gustavo passou por eles calmamente e foi até Caio. Abaixou a cabeça e falou baixo: "Tenta seguir normal, tá bem?" O menino, ainda nervoso, só balançou a cabeça. Pegou o avental e voltou ao trabalho sem hesitar, embora a mão tremesse um pouco. Nos bastidores, Tiago ficou pronto na recepção, pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para o dono de uma empresa parceira: "Isso vai estragar a imagem. Alerta logo os sócios antes que seja tarde." A expressão dele era de quem sabia que ia causar furacão, e que isso era só o começo. No meio do movimento, um cliente famoso entrou e ficou parado esperando mesa. Gustavo precisou se afastar para receber o grupo. Quando voltou, encontrou Caio limpando uma mesa. O menino se assustou ao ver o dono de frente. "Moço, desculpa." Gustavo ergueu o dedo para ele parar, sorriu e disse: "Tá tudo certo. Continua o bom trabalho." Naquele instante, parecia que Gustavo estava passando um escudo sobre o garoto, reafirmando que ali era lugar dele. Tiago voltou antes de terminar o almoço. Entrou direto na cozinha, cruzou os braços e lançou: "Estou avisando. Se hoje ele errar, eu demito na hora." Gustavo fechou o rosto, mas falou: "Não será demitido sem motivo. Se errar, mostra que aprendeu. E se não aprender, melhora."
A alta voz deles fez a cozinha, o salão e até a frente do caixa ficarem em silêncio. Foi um desafio pessoal. Entre os dois, onde estava em jogo não só um menino, mas uma visão de futuro. Caio pegou os pratos sujos, lavou com força contida, sentindo o clima pesado e apertado. Pensava em desistir, voltar para a rua. Mas sentiu que não era hora. Sentia os olhares, cheirava o medo, e decidiu que ia embora dali. Reconheceu que estava sendo testado, empurrado para ver se aguentava. Quando o turno acabou, Tiago saiu sem olho nos colegas, sem falar com ninguém. A cozinha voltou a funcionar normal depois que ele bateu a porta da cozinha. Mas ficou no ar a tensão. O restaurante pareceu suspirar fundo, abrindo espaço para a próxima cena. E no rosto de Gustavo ficou uma certeza. Se a história continuasse, ele seria obrigado a encarar Tiago. E Caio também. O dia nem tinha começado direito e Caio já estava de pé, com o uniforme meio amarrotado e o tênis furado, esperando do lado de fora do restaurante. Ele não dormiu direito. Ficou rolando no colchão fino da casa de apoio onde estava, com a cabeça girando. Sentia uma mistura de ansiedade, medo e aquela vontade forte de mostrar que podia ser bom em alguma coisa. Quando Gustavo chegou e abriu a porta, deu um bom dia apressado e seguiu direto para o escritório. Não foi por mal, mas Caio sentiu o peso daquilo. Era como se estivesse sozinho naquele lugar cheio de gente. Na cozinha, o movimento já era acelerado. Panelas esquentando, cheiro forte de alho, cebola, manteiga. Tudo misturado com o barulho de pratos batendo e água correndo. Caio entrou devagar, colocou o avental, prendeu com força e se posicionou no canto onde Dona Cida o mandou ficar. Só que logo de cara, sentiu que o ambiente não estava muito para brincadeira. O primeiro balde de água fria veio com o cozinheiro, Fábio, que lançou: "Se atrapalhar aqui vai sair voando, ouviu, novato?" Ele riu sozinho e voltou pro fogão. Caio fingiu que não escutou, mas escutou sim. Cada palavra ficou martelando. E aí foi uma coisa atrás da outra. No meio do corre da manhã, ele deixou cair um copo. Tentou segurar, mas escapou da mão e espatifou no chão. O barulho fez todo mundo virar. Tiago apareceu do nada, olhou para a bagunça, cruzou os braços e disse em voz alta: "E eu avisei, né?" Caio se abaixou rápido, juntou os cacos com o pano da pia e ficou ali, agachado, sem saber onde enfiar o rosto. Depois disso, começaram a passar tarefas em sequência para ele, uma atrás da outra, sem explicação direito. Lava aquilo, seca isso aqui, passa o pano, pega no freezer. Tudo dito rápido no meio do barulho, sem tempo para dúvidas. E quando ele perguntava como fazer alguma coisa, recebia só um olhar torto ou uma resposta atravessada. O tempo foi passando devagar, como se as horas tivessem o dobro de minutos. E a cabeça dele começou a doer. Não era fome, não era sede, era peso. Peso do ambiente, da cobrança, da dúvida. Será que consigo mesmo? Por volta das 11 horas, ele estava secando talheres quando derrubou um garfo no chão. Foi pegar e bateu a cabeça na bancada. Um barulho seco, nada grave, mas doeu. Ele fez careta, levou a mão à testa. Dona Cida viu e correu. "Menino, tá bem?" Ele assentiu envergonhado. "Tô, foi sem querer." Ela fez um carinho rápido no ombro dele. "Isso acontece, filho. Continua." No salão, o movimento começou. Clientes entrando, garçons correndo, pratos saindo. Caio foi chamado para ajudar na montagem de uma bandeja. André mostrou como equilibrar os pratos e avisou: "Não deixa a mão suada, senão escorrega." Caio respirou fundo, pegou a bandeja e começou a andar. Sentiu os olhos de todo mundo nele. As mãos tremiam. Um dos copos fez um barulhinho de vidro contra vidro. Ele quase parou, mas seguiu. Entregou direitinho. Voltou aliviado. André deu um tapinha nas costas. "Boa. Só que nem tudo foi bom." No fim da tarde, Tiago veio com uma lista de coisas para ele limpar. Pia, chão, paredes da despensa. Tudo num tom de castigo. Se quer ficar aqui, vai ter que mostrar que presta. Caio só respondeu com a cabeça. Ficou até mais tarde, esfregando o chão com escova.
Quando terminou, já não sentia os dedos. Sentou no degrau da saída de emergência e ficou olhando para o céu escuro lá fora. Gustavo apareceu do nada, sentou ao lado. Tá difícil, né? Caio hesitou, mas falou. Um pouco. Mas eu não quero desistir. O dono respirou fundo. Isso aqui é um lugar duro mesmo. Mas se você aguentar essa parte, tudo melhora. Caio assentiu. Levantou, ajeitou o uniforme, pegou a mochila e saiu andando devagar. O primeiro dia tinha acabado. Pesado, cansativo, mas ele ainda estava lá. O segundo dia começou com o barulho da chaleira e o cheiro de café. Caio entrou devagar, ainda sentindo o peso do primeiro dia, mas desta vez tinha um ponto de apoio claro. Dona Cida. Ela apareceu em silêncio segurando um pano limpo e colocou a mão no ombro dele. Aquele gesto foi tudo. Hoje segue ao meu lado, tá bom? Falou baixo, olhando nos olhos do menino. Ele assentiu sem dizer nada, mas já sorriu com um pouco mais de coragem. Na cozinha, ela o levou para perto do fogão discretamente. Fica aqui, indicou, e começou a mostrar pequenas coisas, como escolher a espátula certa, segurar a panela com firmeza, provar um tempero quando ela falasse. Tudo com paciência. O ambiente ainda estava cheio de cobranças de Tiago, mas com Dona Cida ao lado, o ritmo ficou mais suportável. Caio prestava atenção em cada explicação, repetia os movimentos devagar, como se estivesse aprendendo a andar de novo. Quando um cliente importante ligou reclamando de demora no salão, Gustavo apareceu, preocupado. Dona Cida fez sinal para Caio continuar ali perto dela e foi falar com o gerente e o dono. Ele viu a troca de olhares entre ela e o menino. Ali havia confiança sendo construída. Foi suficiente para acalmar a pressão. Caio respirou fundo e continuou mexendo na panela com ela ao lado. Ao longo da manhã, ela mostrou como limpar os utensílios sem quebrar nada, como organizar as tábuas de corte, e deu pequenos conselhos que faziam sentido para a vida. Aqui seja rápido, mas não seja descuidado. No final é o capricho que conta. Cada frase fluiu como um manual prático. Ele repetia, às vezes errava, e ela só corrigia com calma. Assim faz de novo. O tom era firme, mas não áspero. Era acolhedor. Na montagem dos pratos, ela chamou Caio. Vem cá, pega uma colher e prova o molho. Ele levou a boca, olhou. Ela soltou leve. Senti muito sal. Tem que ajustar com calma. Ele mexeu, ajustou, e viu gente no salão elogiando a comida. O brilho nos olhos dele cresceu. Aquele era o momento de confirmação. Ele estava aprendendo, sentindo que podia fazer bem. Durante uma pausa curta, ela divisou Tiago passando pela cozinha. Fez sinal para o menino se afastar. Quando ele saiu, ela falou baixinho. Esse cara quer cuidar da imagem, mas imagina que uma criança vai atrapalhar. Ignore ele. A gente faz o trabalho. Em seguida, pegou um pedaço de bolo simples e deu para Caio. Come um pedaço. Você tem que estar forte para continuar. Ele aceitou, sentou num canto e comeu devagar. Era como receber força extra. No momento mais corrido da tarde, o forno soltou o cheiro de queimado. Todo mundo entrou em pânico. Dona Cida foi rápida. Chamou o menino, disse para desligar o forno enquanto ela desligava gás. Caio correu, apertou os botões, segurou o susto de que poderia estar errando. Funcionou. O forno silenciou. O alívio foi geral. Ela olhou para ele e sorriu com alívio escondido. Boa, foi bem. O rosto de Caio se iluminou. Mais tarde, no fechamento do turno, ela chamou o menino. Você foi bem. E não foi só porque sou eu. Você tem potencial. Era a primeira vez que ela falava isso com tanto clareza. Ele sentiu como se tivesse ganhado algo invisível. Um selo de confiança. Ele entendeu ali que tinha mais gente apostando nele do que contra. E que podia contar com essa aliança real. Quando a noite começou, o movimento encheu o restaurante. Mesas lotadas, garçons correndo, pratos voando de um lado para o outro. Entre os clientes, alguns perceberam Caio circulando com louça limpa e conversa tímida, ajudando no atendimento. Logo, alguns sussurraram. Um casal na mesa perto da janela,
Se inclinou um para o outro e trocou olhares desconfiados. A mulher cochichou qualquer coisa para o marido, e o marido voltou os olhos para a direção da cozinha. Num momento, o recepcionista trouxe uma senhora de roupa cara até uma mesa. Ela viu Caio passar, vestindo avental e franziu a testa, ajeitou o cachecol. Pediu a atenção do garçom. Quem é esse rapaz? Ele está servindo aqui? O garçom demorou, hesitou, mas respondeu. É um ajudante novo, senhora. Ela suspirou e virou o rosto. O marido dela, que já anotava o pedido, trocou os talheres de lugar com pressa, como se quisesse se certificar de que tudo estava limpo e fora do alcance dele. Enquanto isso, na cozinha, Gustavo e Tiago conversavam, perto do balcão. Gustavo recebeu um alerta. A atendente disse que alguns clientes estavam vocalizando que aquilo não era adequado. Ele respirou fundo, olhou para o gerente e perguntou: o que vamos responder? Tiago já tinha a resposta pronta. A gente avisou, mas se quiserem pode chamar outra mesa. Mas aviso, vai causar celeuma. Ele falou isso com ironia fria, mas Gustavo percebeu que estava mexendo num ponto sensível. Do outro lado da sala, 2 clientes esperavam um prato. Viram Caio se aproximar com bandejas brilhantes. A mulher olhou desconfiada, a testa franzida. O homem levantou ligeiro, chamou o garçom, apontou discretamente. Tem criança aí andando no salão. O garçom coçou o queixo, lançou um olhar de dúvida. Voltou para a cozinha, revelou o comentário de forma contida. Chegou nos ouvidos de Gustavo. Alguns clientes acham estranho, diz que aqui é restaurante e não orfanato. Gustavo respirou. Queria reagir rápido, mas sabia que virar beijoqueiro na frente de todo mundo falaria mais alto. Ele passeou o olhar e viu Caio entregando água com cuidado, com jeito de quem se importa. A tensão subiu quando uma família grande pulou a ficha de pagamento. A mãe perguntou para o garçonete: tem assistência social no local? A moça corou, respondeu: não. Ele é um colaborador, família. A mãe ergueu o guardanapo como se isso fosse justificativa. Pediu desculpas para os filhos, colocou o celular no bolso. O clima melhorou, mas ficou um eco no ar. O impulso imediato era desconfiar. Ali havia olhares vigiando cada passo do garoto. Caio sentiu o peso. Já tinha sido criança de rua. Já tinha sido ignorado nos olhos de público. Agora era diferente. Estava dentro daquele salão sofisticado e via ceticismo nos rostos dos clientes. Em vez de deixar bater, ele respirou fundo. Segurou os pratos com mais firmeza. Tentou lembrar das lições de Dona Cida e de Gustavo. Trabalho e calma. Enquanto isso, Gustavo foi até o salão. Se aproximou de uma mesa onde um casal almoçava. Apareceu com um sorriso leve e disse: boa noite. Espero que gostem da refeição. Estamos com um novo colaborador, um aprendiz muito esforçado. Ele não mencionou história de vida. Cumprimentou com naturalidade. O homem olhou de leve para a cozinha, viu Caio. A mulher soltou um sorriso contido e voltou a comer. Gustavo obteve o que queria. Confiança começou a entrar no lugar da desconfiança. De volta à cozinha, Tiago soltou uma risada curta e comentou: tá vendo? Isso pode dar ruim. Gustavo balançou a cabeça e respondeu: pode. Mas se ele fizer bem, vira confiança. Se ele errar, a gente corrige. Como qualquer funcionário. Tiago bufou. Você vai bancar isso até o fim? Gustavo nem respondeu. Só sorriu. O silêncio trouxe de volta o burburinho do serviço. Mas a noite ainda era longa. E a sensibilidade dos clientes ainda estava ligada. Caio passou por uma família grande de turistas. O pai apontou e perguntou alto: ele vai cobrar igualizado? A garçonete explicou que sim, que tudo era serviço igual. Um dos filhos olhou para o rosto de Caio e disse baixinho: legal. A mãe sorriu. Era um passo. Tiago estava sentado no fundo da cozinha, fingindo que organizava as planilhas no tablet, mas sua cabeça já estava a quilômetros dali, rascunhando um plano. Desde que Gustavo botou aquele menino no restaurante, ele se sentia cada vez mais apagado. Era como se de repente toda a atenção tivesse mudado de lugar, como se o esforço dele de anos pudesse ser engolido por uma história de pena.
E ele não ia aceitar aquilo fácil. Não mesmo. No começo da manhã, puxou André de lado e soltou, como quem não quer nada. Acha mesmo que é certo? Botar um moleque que mal sabe segurar uma bandeja no meio do salão achando que tá tudo certo? André deu de ombros, desconversou. Tiago percebeu que se quisesse derrubar o menino, teria que fazer sozinho. Era ele contra a imagem que Caio estava construindo, e era uma imagem forte. Foi aí que começou a mexer os pauzinhos. Chamou Flávia, uma garçonete nova, e falou num tom que parecia orientação, mas era outra coisa. Fica de olho nele. Se fizer besteira, qualquer coisa fora do padrão, me chama. Mais discreto, entendeu? Flávia ficou desconfortável, mas assentiu. Ele era o gerente, afinal. Na mesma tarde, Tiago passou na área da louça e viu Caio meio atrapalhado tentando equilibrar um prato com a mão e secar outro com a outra. Ficou ali, só observando, esperando que ele deixasse algo cair. Mas o menino segurou firme, levou até a cozinha com esforço. Tiago cerrou os dentes. Ia ter que ir além. E foi. Aproveitou um momento em que Gustavo saiu para resolver algo no escritório e foi até a geladeira de sobremesas. Pegou um potinho que estava reservado para um cliente VIP, tirou a tampa, deixou de propósito mal fechada e colocou de volta. Sabia que com o movimento da bandeja a calda ia escorrer. Esperou o momento certo e chamou Caio. Leva essa sobremesa ali, mesa 7. O menino nem desconfiou. Pegou o prato, arrumou tudo como aprendeu e foi. Quando entregou, a mulher da mesa olhou com estranheza para a borda do prato lambuzada. Não disse nada, só empurrou para o lado. O garçom que servia perto viu a cena e logo comentou com Tiago. Não gostaram da apresentação. Tiago anotou mentalmente. E à noite, quando Gustavo voltou, soltou. Teve reclamação da mesa 7. Descuido na apresentação. Adivinha quem estava com o prato? Gustavo não respondeu. Só levantou a sobrancelha. Tiago insistiu. O menino tem que ficar esperto. Isso que dá deixar moleque no comando de coisa séria. Mas não parou por aí. No dia seguinte, Tiago foi mais fundo. Mexeu no caixa eletrônico da cozinha, onde os garçons registram os pedidos. Tirou uma nota de R$ 50 e colocou no fundo do gaveteiro, bem dobrada. Depois, foi até a lixeira da área externa e jogou o bloco de anotações do dia anterior, já que sabia que Caio tinha usado ele por engano ao copiar o pedido de uma mesa. Planejou deixar isso parecer desorganização. Horas depois, quando Gustavo estava verificando os números, Tiago apareceu. Tem coisa errada aqui, dinheiro sumido, e os registros das mesas estão incompletos. Levou Gustavo até o local, mostrou o caixa. Olha aqui, mexeram. E olha isso aqui, bloco rasgado na lixeira. Tudo montado, mas bem feito. Gustavo ficou em silêncio, respirou fundo, chamou Caio. Você mexeu aqui? O menino com os olhos arregalados respondeu com firmeza. Não, senhor. Eu só deixei o bloco cair ontem, mas não peguei nada. Tiago encarou os dois. Esperava que Gustavo surtasse e tomasse uma atitude, mas não aconteceu. O dono do restaurante olhou bem dentro dos olhos do garoto e depois encarou Tiago. Eu vou checar as câmeras. Se for o que você está dizendo, a gente resolve. Se não for... Deixou a frase no ar. Tiago saiu da sala furioso, socando o ar. Aquilo era mais difícil do que ele pensava. O garoto era esperto, tinha boa postura e mesmo nas dificuldades não se descontrolava. Isso deixava tudo mais complicado. Ele sabia que precisava fazer mais, e a cada vez que tentava e falhava, o plano ganhava mais raiva, mais urgência. Naquela noite, Tiago voltou para casa com o estômago embrulhado. Ficou no sofá, vendo vídeos de restaurante no celular, pensando em formas mais sutis de sabotar. Não podia errar de novo. Estava se tornando obcecado. E o que antes era só irritação virou uma missão pessoal. Provar que Caio não era confiável. Mas no fundo, no mais escondido dele, existia outra coisa. Uma inveja silenciosa. Uma sensação de que aquele menino estava ganhando algo que ele mesmo nunca teve. Carinho sincero. E talvez, só talvez, o plano de derrubar Caio não era só por causa do restaurante.
Era também por causa da falta que Tiago sentia de ser visto. A manhã começou com uma tensão estranha no ar. Gustavo entrou no restaurante mais cedo que o normal e foi direto ao escritório. Lá encontrou a gaveta do caixa do turno do jantar até bagunçada, solto assim. Isso chamou a atenção dele. Ele franziu o senho, pegou uma nota amassada de R$ 50 e ficou olhando. Foi quando Tiago apareceu, fingindo surpresa. Isso aqui parecia certinho, mas agora parece ter sido remexido. Gustavo segurou a nota sem dizer nada, sentindo que algo não batia. Ele chamou Caio até ali e fechou a porta para evitar que mais pessoa ouvisse. O menino chegou com a cara preocupada. Senhor Gustavo, me chamando? Ele deixou o ar pesar. Gustavo mostrou a nota e falou: Você mexeu aqui? Caio arregalou os olhos. Aí o coração de Gustavo apertou vendo a reação dele. A voz saiu baixa. Não, senhor. Juro que eu só passei ontem e vi o caixa fechado. Deu para sentir a verdade no rosto dele. Sem medo, mas com medo. Não era mente de mentiroso. Era vontade de ajudar. Gustavo respirou fundo, virou para Tiago. Você mexeu aqui? Tiago engoliu seco. Eu vi algo estranho e chamei ele porque achei que ele tinha culpa. A declaração saiu fria, seca, mas teve força. Gustavo voltou a olhar para Caio. Deixava o silêncio pesar. Ele sabia que era só pergunta. Ele sabia também que as câmeras poderiam resolver. Ok, fica tranquilo. E mandou chamar o segurança para rever as gravações. Enquanto isso, ninguém, fora do escritório, sabia de nada. O restaurante seguia seu ritmo. O cheiro da refeição seguia a mochila no ar. Mas a tensão eletrizava cada passo. Gustavo foi até as câmeras, pediu para o segurança rebobinar a fita. Eles viram com clareza Tiago abrindo a gaveta durante a madrugada, recolhendo a nota, colocando de volta de forma desajeitada. Em seguida, viram o garoto só passando de manhã, olhando sem encostar. Não tinha como confundir. O roubo que parecia real era só plano de Tiago. Gustavo chamou Tiago na frente do segurança. Isso aqui aconteceu quando? Perguntou com voz firme, sem gritar. Tiago suou, tentou mentir. Eu achei que tinha acontecido ontem. Só vi hoje de manhã. Ele olha de um lado para o outro, os olhos dele vazios. Você abriu o caixa sem autorização. Isso é falta grave. A frase caiu no ar. A expressão de Tiago trocou. Ele sabia que tinha ido longe demais. Chamar Caio para falar com os chefes era o passo seguinte. Gustavo apertou o braço do menino e falou: Você fez bem em ser honesto. Caio assentiu, olhar baixo, mas alívio genuíno. Ele sentiu que alguém via ele como humano, não só como funcionário. Gustavo agradeceu, tirou o peso do rosto do garoto, fez cafuné no cabelo dele. Bom trabalho em ser verdadeiro. No fim, Gustavo puniu Tiago. Advertência, suspensão, sem salário por 1 mês. E colocou o garoto para ajudar no restaurante sem restrições. A decisão foi vista por toda a equipe. Foi um recado. Transparência. E mostrou que confiança é mais valiosa que qualquer plano. A manhã abriu fria e silenciosa, mas já tinha tensão pairando no salão do restaurante. Gustavo entrou com passos firmes, chamou todos para uma reunião rápida ao meio-dia, depois da correria do almoço. Camarotes, cozinheiros, garçons e até os seguranças se juntaram. No centro, Tiago ficou esperando com o rosto sério. Gustavo pegou o microfone e começou: Pessoal, temos que falar de respeito, verdade e atitude aqui. Sem rodeios, ele destacou que honra e transparência eram os pilares do restaurante. E que aquilo valia para todos. Virou o rosto para Tiago e falou: Tiago, você pediu atenção sobre a participação do Caio. Você fez seu trabalho. Mas depois você foi além. Mexeu no caixa sem me avisar. E tentou colocar a responsabilidade no Caio. Tiago apertou a gravata. Tentou cortar. Gustavo não deixou ele terminar. Não interrompe. A frase veio firme e pausada. Tiago engoliu seco. Respirou para continuar. Fiz o que achei certo.
Gustavo seguiu. Você errou. Esses comportamentos colocam em risco a confiança da equipe e a minha. Não admito mentiras nem manipulações. A voz dele subiu de leve. A atenção foi total. Não eram só palavras. Eram sentenças. Ele continuou. Confiança se conquista com verdade. Se você semear dúvida, vai colher desunião. Olhou, firme para Tiago. Você vai ficar suspenso por 10 dias sem salário. Quando voltar, vai precisar reconquistar a confiança de todos. E até lá, vou reavaliar a liderança que você exerce aqui. As mãos de Tiago tremiam. O rosto dele ficou pálido. O silêncio foi quebrado por aplausos de leve. Alguns batiam palmas baixinho, outros assentiam com o corpo. Gustavo encerrou. Agora voltamos ao trabalho com foco no que importa. A gente, o cliente e sempre tratar. Todo mundo com respeito, sem exceção. Soltou um suspiro curto e virou para a equipe. Vamos. Os funcionários voltaram ao movimento, mas o ar mudou. Era respeito misturado com alívio. Era senso de justiça restaurado. Tiago permaneceu parado. A mão dele cambaleou ao afrouxar o próprio cinto. Gustavo se aproximou. Vou falar contigo depois. Tiago não respondeu. Somente assentiu com a cabeça baixa. Depois dos aplausos, Caio apareceu tímido. Gustavo o chamou, colocou a mão nos ombros dele. Você fez certo em toda a situação. Continue assim. O menino sorriu, hidro de verdade naquele instante. No encerramento do turno, Gustavo encontrou Tiago sozinho no corredor. Tomou coragem e puxou ele de lado. Essa não foi vingança, foi correção. Mas você tem chance. O gerente ficou em silêncio, virou o rosto. Eu vou pensar. Foi a única coisa que disse. E saiu, caminhando lentamente até o escritório. Gustavo suspirou fundo e voltou ao salão lotado. Enquanto recolhia talheres junto com a equipe, sentiu o peso da decisão desaparecer. Sabia que o ambiente estava mais unido. Sabia que a história era maior do que ele ou Tiago. Era uma história sobre honra. Desde que Gustavo enfrentou Tiago, o clima no restaurante começou a mudar. Caio chegou no dia seguinte com o uniforme limpinho e um brilho diferente no olhar. Ele não se escondia mais. Ao entrar na cozinha, foi cumprimentado por Dona Cida com um sorriso caloroso. Hoje vai ser bom. Confia. Ele sorriu de volta. Reconhecimento. A rotina ganhou ritmo. Caio passou a fazer parte da equipe de verdade. Começou a ajudar a montar saladas, distribuía ingredientes para o pessoal com jeito, entregava pratos no salão com firmeza. A cada comando que ele seguia certo, recebia um bom trabalho de Dona Cida ou de André. Agora sua torcida era visível, clima de apoio. Naquele dia, Gustavo passou de repente na cozinha. Viu o menino cortando tomate com cuidado. Aproximou-se e só disse: corte reto, Caio. Ele olhou para a faca, corrigiu o ângulo. Fez de novo. Saiu perfeito. Gustavo suspirou satisfeito e sorriu. Esse é o jeito. E sumiu entre as panelas. Foi como passar um diploma silencioso. No mês que se seguiu, Caio errou, claro. Já derrubou o prato, esqueceu um passo, se perdeu no tempo em um pedido urgente. Mas o que mudou foi a reação da equipe. Ninguém ficou gritando. André dava um toque calmo. Dona Cida mostrava o jeito certo com paciência. Quando regressou, Tiago veio falar baixo. Tá pegando o jeito. Era grudado de reprovação, mas tinha um quê de admiração. Num dia de festa, o restaurante estava lotado. Um cliente importante elogiou o risoto feito pela cozinha e disse que notou algo diferente no tempero. Foi Gustavo quem falou ao microfone. Apresentou o prato e disse que um de seus ajudantes estava aprendendo no time. Olhou para a cozinha, pegou o olhar de Caio segurando bandejas. Naquele instante, o salão aplaudiu discretamente. A valorização tinha sido sutil, mas marcante. Caio ficou vermelho, mas sorriu. Se sentiu parte. Depois foi convidado por Gustavo para uma conversa rápida. Tô gostando do que vejo. Queria que você continuasse treinando com Ana, aprender mais frutas e temperos. Ele piscou, feliz. Era um passo. O complemento veio
Depois, quando recebeu um crachá com o nome escrito em papel, Caio, auxiliar de cozinha, para prender no avental. Colocou com cuidado, como troféu, olhando para o espelho da cozinha. Era oficial. Cada dia dele era registro de mudança. Ele chegou, tímido, se equilibrou, cresceu. Já não era só menino de rua. Era aluno. Era peça com valor. A transição foi natural, sem estardalhaço. Os clientes começaram a perguntar por ele. Alguns deixavam gratidão no comentário digital. A repercussão foi chegando sem esforço. Pessoas batiam palma de longe e sorriam quando ele passava. Um silêncio comprido bastou para marcar respeito. Gustavo observou isso tudo. A cada gesto certo, a cada prato bem montado, ele sentia que a decisão de trazer Caio tinha sido muito além de ajuda. Tinha virado investimento. De caráter, de equipe, de ambiente. O restaurante começou a respirar outra energia, outra missão. E quem dava o tom era o menino que não se deixou levar pelos erros, que aceitou a chance e aprendeu. No fim do expediente, equipe reunida para fechar. Caio estava do lado de fora, lavando os utensílios. Gustavo se aproximou, deu tapinha leve no ombro dele e falou: "Tua evolução tá inspirando. Continua assim." Ele ficou em silêncio, mas no olhar deu para ver que ele sabia. Tinha virado parte daquilo ali para sempre. O dia começou comum, mas tinha algo diferente no ar. No salão do restaurante, um senhor de terno conversava com Gustavo. Pareciam discutir parceiro ou algo grande. Quando o almoço acalmou, o homem se aproximou de Gustavo, inclinou a cabeça e chamou Caio. "Você é o rapaz que ajuda aqui?" Ele perguntou baixinho. Caio quase engasgou. Sorriu meio envergonhado, assentiu. O homem se apresentou. "Sou diretor de uma escola de culinária. Vi o jeito que você serve e corta aquele risoto outro dia. Gostaria de te convidar a fazer um curso com bolsa completa, sem custo algum." Parecia que o chão sumiu dos pés do menino. "Um curso de verdade?" Ele repetiu sem acreditar. O homem sorriu. "Totalmente. Se você quiser aprender ainda mais." Caio olhou para Gustavo, que estava ao lado, sorrindo. O garoto respirou fundo. "Eu topo, sim," falou com voz firme, mesmo o coração querendo sair pela boca. O convite se espalhou, como faísca. Dona Cida derrubou algumas colheres lavadas sem querer. André parou de secar pratos. Todo mundo virou para ver o menino pequeno sendo convidado pelo diretor de uma escola grande. Gustavo deu um passo e falou: "Ele aceita sim." Depois se virou pro diretor, confirmou detalhes. O convite era real. Era o próximo passo para a vida do garoto, sem dúvida. Durante o resto do dia, Caio notou os olhares diferentes. Um misto de orgulho, curiosidade, respeito. Parecia que os clientes percebiam algo novo no ambiente. O curso era uma promessa, e promessas valem mais que palavras. Ele voltou à cozinha com um trecho novo na alma. Sabia que vinha mais aprendizado pela frente. À noite o restaurante fechou. Os garçons foram embora. Gustavo chamou Caio para conversar num canto. Sentaram no banco de espera vazio no corredor. "Esse curso vai durar alguns meses. Pensa direito, combina com seus horários, no restaurante. É pra gente crescer junto." O menino olhou para ele meio sem saber como responder. Respirou fundo e disse: "Quero sim, quero aprender tudo que puder." Gustavo sorriu e deu um tapinha no braço dele. "Então tá, vamos acertar tudo amanhã." E foi assim que a chance inesperada mudou o jogo. Um convite simples, mas com peso de futuro. Um garoto que lavava pratos agora tinha a chance de estudar texto e técnica, de transformar trabalho em saber. O restaurante parecia respirar mais fundo. Lá dentro todos sabiam que uma nova etapa estava começando. Ainda tinha muito para aprender, muito para mostrar. Mas aquele convite inusitado era sinal de que, no caminho dele, vinham portas grandes, abrindo. O sol caiu antes de o turno do jantar começar. Mas o restaurante estava cheio. A vibração do salão era positiva, mas pesada ao mesmo tempo. Era a noite em que um investidor importante e a equipe de fornecedores mais nobres do setor viriam ao luxo do sabor. Era a chance de crescimento real.
Gustavo vestiu o paletó e passou pelos corredores com um olhar concentrado. Deu atenção ao cardápio, aos pratos, ao ambiente. Viu Caio já alinhado no salão, ajeitando talheres, pronto para agir. O que ninguém esperava era a sabotagem. Tiago aparecera naquela noite determinado a provar que o plano de Gustavo tinha sido um erro. Ele conseguiu acesso à cozinha enquanto ninguém olhava e trocou um dos ingredientes principais de um prato-chave. Era um leve tempero levemente picante, mas para o público da noite era demais. O risoto que estava sendo apresentado ao investidor ficou ardido, e o desligado, algo diferente, virou reclamação na hora. Quando o prato foi levado à mesa principal, o investidor provou um garfo, franziu a testa, engoliu seco. A tensão cresceu. O gerente de compras da outra empresa perguntou o que tinha acontecido. O garçom tentou justificar, disse que era uma prova nova de sabor, mas todos viram que não bateu. A reação foi rápida. O investidor chamou Gustavo. Ele veio, mediu as pausas, tentou calibrar a cena. Provei com calma e desculpe, precisa de ajuste, disse com voz contida. O investidor ouviu e pediu uma segunda garfada. Esse foi o segundo prato e o tempero repetiu a dose de ardor. Foi o suficiente para estragar a noite. Na cozinha, os funcionários ficaram mudos. O plano de Tiago tinha dado certo, mas ninguém sabia quem tinha feito. Gustavo entrou em choque enquanto o investidor se levantava, apontou para a porta da cozinha e falou: "Alguém mudou o recheio do risoto. Não é falta de técnica, é erro grave." O salão silenciou. Clientes se viraram para entender o que tinha acontecido. A tensão foi visível. E para piorar, um dos chefes, principiante e novato, começou a suar, encarou Caio e engasgou. Gustavo percebeu que estavam todos procurando culpados. Ele decidiu não sumir. Chamou o chefe de cozinha e pediu que o prato fosse refeito, sem pressa, sem festa. Sem pressa, mas precisa sair bem. Ele sussurrou para o chefe exatamente como queria o sabor. Enquanto isso, a equipe de fornecedores cochichava. "Isso pode desgastar a reputação, olha isso aqui." Será que largaram um novato para cuidar do risoto? O ambiente virou pista de tribunal. Caio permaneceu seguro, mas sentiu a culpa de quem podia ter feito algo errado, embora não fosse culpa dele. Ele olhou para o chão e respirou fundo. Quando a nova versão saiu, o investidor provou e sorriu. Agora sim. Voltou à mesa. O silêncio se quebrou num suspiro geral. Mas Gustavo não se abalou. Ele subiu ao meio do salão, pediu atenção, na voz segura. "Teremos uma mudança no cardápio, mas mantenha a confiança. Às vezes falha acontece, aprendizado vem." Ele olhou para Caio, para a equipe. O clima mudou. Ninguém mais trocaria olhares de culpa. Era hora de seguir. Logo depois, Gustavo chamou Caio para um canto da cozinha. "Você estava lá, viu o que aconteceu?" O menino assentiu com o rosto pálido. Gustavo colocou a mão no ombro dele. "Não foi você. Eu te conheço, mas precisamos entender quem fez. E se alguém aprontou, vai responder." Caio respirou aliviado, mas sentiu medo. Ele sabia que a cozinha podia ser um lugar duro. E ali, um grande obstáculo havia surgido. Passado o sufoco com os clientes, Gustavo passou a noite revisando as câmeras, checando cada mão que mexeu na panela usada no risoto. Foi o maior teste da história. Afinal, proteger a imagem do restaurante significava também proteger quem realmente merecia confiança. E do lado de dentro, cada gesto tinha peso, cada olhar deixava marcas. A cozinha estava abafada, com cheiro de comida boa e calor vindo dos fogões. O turno começou tranquilo, mas o clima era elétrico. Gustavo entrou e foi direto ao ponto com todos. "Hoje vamos fechar a situação do risoto. Quem mexeu no tempero precisa falar agora." A frase cortou o ambiente como faca. Todos pararam. Até o barulho das panelas ganhou pausa. Tiago estava à espreita, como sempre, mas dessa vez não tinha murmúrio. Só silêncio pesado. Ele parecia firme, mas podia-se ver a tensão nos olhos. Fábio, o cozinheiro que tinha cortado o risoto para o investidor, limpava a bancada nervoso. Chegou a suar. Nada era dito, só olhares desviavam.
Gustavo cruzou os braços, esperando. Depois, de um minuto que pareceu uma eternidade, Tiago respirou fundo. Fui eu quem trocou o tempero, Dr. Gustavo. A frase saiu reta, sem desistir. Foi como se tivesse entalhado cada palavra antes de falar. Gustavo ficou imóvel por alguns segundos. A equipe ficou imóvel também, cabeça baixa, expectativa demais. O silêncio tinha densidade. A voz de Gustavo saiu firme. Por quê? Tiago respirou fundo. Porque quis mostrar que tinha alguém, sério aqui. Quis derrubar seu projeto com o garoto. A frase saiu com peso. A mão dele tremia. Tô errado, admito. Mas era preciso provar que era isso que podia acontecer. Gustavo encarou aquele olhar. Medo, raiva, frustração. Ele respirou fundo. O rosto fechou de verdade. A equipe se juntou, curiosa e assustada. Fábio afastou-se. Dona Cida saiu para frente para escutar. Caio estava no canto, mãos trêmulas, mas os olhos fixos em Gustavo. Ele sentia o coração apertar. O ambiente se inclinou para o próximo verbo. Então Gustavo virou para Tiago. Você colocou a gente em risco, comprometeu confiança e jogou sua frustração em cima de gente que se esforça. A voz dele estava forte, sem raiva, mas com firmeza real. Tiago apertou os lábios. Não era para ferir o garoto, mas foi o jeito. As palavras dele tremiam. Gustavo respirou fundo, olhou para o rosto dele. Você falhou como líder. Depois virou para a equipe. A gente se recuperou. O risoto voltou e funcionou. Mas confiança é o que sustenta esse lugar. E quando ela quebra, precisa ser restaurada. Olhou firme para Tiago. Você suspenso? Já passou disso. Precisa de um corte. Não vou demitir. Mas hoje você sai. Volta, depois de um tempo, e decide se quer estar aqui. Era a maior decisão que Gustavo já tomou ali. Tiago engoliu. O rosto dele parecia ter perdido cor. Entendo, respondeu com voz baixa e contida. A equipe assistiu aquilo. Pareciam escutar uma roda de verdade. Tiago guardou a gravata no bolso e se virou, indo embora. Cada passo dele foi silencioso, pesado. Gustavo. Então foi até Caio, colocou a mão no ombro dele. Você não tem culpa de nada. Tá se saindo bem. Isso aqui é lugar de trabalho, gente crescendo. O menino sorriu e respirou fundo. O aperto no peito dele soltou o nó. No fim do turno, a equipe limpava os cantos, mas havia um clima novo. Era um misto de alívio, respeito e união. Gustavo passou por cada um, agradecendo. Quando chegou em Caio, sorriu. Continue assim, garoto. Ele respondeu com confiança. O confronto acabou. Mas o que ficou foi mais do que a saída de um chefe tóxico. Ficou o aprendizado que ninguém cresce pisando nos outros. Ficou a certeza que proteger quem é leal é mais importante que status, e que no final a verdade sempre encontra a voz. Acordar pela manhã parecia diferente para Caio. Ele ainda morava na casa de apoio, mas dessa vez levantou com um sorriso no rosto. Não tinha só o trabalho do restaurante à frente, tinha expectativa, sonho. Vestiu o uniforme, ajeitou o crachá com o nome dele, olhou no espelho e viu alguém com propósito. Era mais do que acordar cedo, era começar de verdade. Ao chegar no restaurante, encontrou Gustavo já organizando as cadeiras do salão. Ele sorriu e acenou. Bom dia, garoto. Caio respondeu, agora com firmeza. Bom dia, senhor. Havia respeito, mas também companheirismo. Entrou pela cozinha e foi direto para a pia, lavar um pote que tinha sobrado. Não era tarefa menor, era rotina. Logo, o ambiente parecia menor. Ao invés de aparelhos brancos e garçons correndo, sentiu que estava entrando num lugar em que pertencia. Teve no rosto o sorriso discreto de Dona Cida, que já esperava por ele. Vamos lá, hoje vai ser um dia de crescimento. Ela sussurrou, calmaria de voz que alimenta. O turno seguiu mais leve. Ele levantou bandejas com cuidado, repetiu instruções de montagem, montou saladas. Cada passo trazia conversa, dicas e pequenas correções. Teve gosto de treino, nem pesado, nem relaxado. Era equilíbrio perfeito entre tarefa e aprendizado. Na hora do intervalo houve uma surpresa.
Gustavo puxou Caio de canto e falou baixo com orgulho contido. Hoje você sai mais cedo. Vai ter aula inaugural no curso de culinária. Tá pronto? Os olhos do menino ficaram cheios de luz. Ele balançou a cabeça quase sem controle. Muito pronto. Ainda tinha medo, mas a vontade era maior. Depois do expediente, eles foram, juntos até a escola. A sala era como ele nunca tinha visto. Bancadas, utensílios, fogões espalhados, cheiro de promessa. O diretor abraçou ele. Bem-vindo, essa vaga é sua. Caio se sentiu importante pela primeira vez, como se o mundo finalmente tivesse percebido que ele podia. Na volta para o restaurante, ainda em êxtase, o caminho parecia menos escuro. Passou por lugares que antes eram só passagem. Agora carregavam luz. O curso começaria no dia seguinte. Ele sorriu, fechou o olhar e repetiu para si. É aqui que começa. A cozinha estava quentinha quando Gustavo chegou antes do expediente. Ele parecia diferente, mais leve. Sentou no balcão, olhou para o chão por um instante e puxou Caio para perto. Quero te contar uma coisa importante, garoto. O menino franziu a testa, curioso. Gustavo suspirou. Eu também já estive onde você estava. Caio ergueu os olhos, surpreso. Como assim, senhor? A voz dele saiu baixa, sem saber se queria ouvir. Gustavo respirou fundo. Quando era garoto, minha família tinha quase nada. Morávamos no interior, uma casa pequena, comida só às vezes. Tive que aprender a ajudar a pagar o pão. Ele fez uma pausa, calmou a emoção que apertava o peito. Até trabalhei em restaurante pequeno, lavando prato, limpando o chão, só para comer e ter um lugar para ficar. O silêncio cresceu ali na cozinha. Caio piscou, respirou fundo. Gustavo continuou. Quando fui embora, sonhei em abrir o meu próprio lugar. E deu certo. Mas por dentro nunca esqueci de onde vim. Ele olhou para o menino com sinceridade. Quando te vi, soube que ia ser diferente. Você tem vontade, coragem e verdade. Eu vi em você a chance de honrar minha história. O garoto engoliu seco, sentiu a garganta apertar. Não era só história, era identificação. Ele ouviu Gustavo falar com leveza, quase um abraço em forma de palavras. E sabe, hoje quando te vejo aprendendo, me lembro do quanto eu precisava de alguém que acreditasse em mim. A voz dele ficou calma, mas carregada de emoção real. Dona Cida, que estava perto, apertou os olhos. Pegou a colher e limpou a bancada, fingindo que limpava as coisas, mas na verdade guardava aquilo no peito. André olhou de longe e deu um tapinha leve na cabeça de Caio, como se dissesse, é real. O ambiente ficou mais acolhedor, quase como lar. Gustavo ergueu a cabeça e respirou. Fundo, não fiz isso por esmola. Fiz porque acredito que oportunidade verdadeira muda destino. Ele fez um gesto compreensivo. Eu te vi e me vi também. E se você topar seguir comigo, quero fazer o que não tive na minha história. Quero que você tenha mais, não só comida, mas chance, estudo, quem sabe futuro. O menino parecia que ia explodir de emoção. Ele respirou fundo e falou meio emocionado. Não tenho palavras, só quero aprender e ajudar. Gustavo sorriu. É isso. Agora a gente segue junto. Nesse instante, a cozinha ficou em silêncio. Os outros seguiram o ritmo, mas tudo ali estava mais leve. A verdade dele tinha virado ponte. A cena ficou guardada no canto da memória de cada um. Depois daquela conversa, Gustavo se levantou, passou a mão no rosto como quem tirava um peso, e voltou à rotina. Mas por dentro algo tinha virado. Falar aquilo em voz alta foi quase como fechar um ciclo. Ele não falava sobre o passado com quase ninguém. Só o irmão mais velho sabia de verdade. Nem os sócios de outros negócios imaginavam que ele tinha vindo de lugar nenhum, comendo pão duro com manteiga e dormindo num colchão em cima de caixote. Mas ali na frente de Caio, aquilo tudo parecia fazer sentido. Nos dias que seguiram, Caio passou a ver Gustavo diferente. Não era mais só o dono do restaurante. Era alguém que sabia o gosto do esforço. Quando errava alguma coisa, Caio tentava lembrar que aquele homem também tinha passado por dias de louça suja, de horário puxado e de dúvidas sobre o amanhã. E isso dava força para ele continuar. Aos poucos, outros da equipe começaram a perceber a ligação dos dois. Não era favoritismo,
Era respeito. Era como se houvesse uma linha invisível ligando o passado de um ao presente do outro. Dona Cida começou a contar histórias antigas do restaurante, de quando Gustavo ficou noites sem dormir para salvar o negócio na época da pandemia, de como ele carregou panela, serviu mesa e fez comida quando ninguém mais podia. Caio escutava tudo como quem absorve cada detalhe. Uma noite, quando estavam fechando o caixa, André olhou para Caio e disse: "Você tem ideia da sorte que é estar aqui?" Caio respondeu na hora: "Tenho sim, porque não é sorte. É alguém ter enxergado." André riu, balançou a cabeça. Você tem razão." E voltou a contar o troco. No fim daquela semana, Gustavo chamou o pessoal da cozinha e do salão para uma pequena reunião rápida. Sentaram nas cadeiras do salão, com luz baixa. Ele falou direto: "Vocês me conhecem como dono, gerente, chefe, mas sou também alguém que teve medo de não dar certo, de dormir sem saber o que ia comer amanhã. Por isso eu olho para cada um aqui e vejo mais que funcionário. Vejo gente que carrega história." A equipe ficou quieta. Aquilo não era discurso motivacional. Era verdade. Era vida. E quem trabalha comigo sabe. Se for verdadeiro, comprometido e respeitoso, tem lugar aqui. Porque eu já fui visto como alguém sem valor. E hoje, se eu posso fazer diferente, eu vou fazer. Caio abaixou a cabeça e apertou os olhos. Aquilo mexeu nele. Mexeu com todos. Depois da reunião, não tinha abraço nem palmas. Só respeito. Cada um foi voltando para o seu canto com outra postura. Gustavo foi para o escritório. Fechou a porta e ficou alguns minutos sozinho. Pegou um papel antigo que guardava na gaveta. Uma folha amarelada, com anotações do primeiro cardápio que criou quando o restaurante nem era restaurante ainda. Só uma barraca improvisada na rua. Do lado do papel, tinha uma foto da mãe dele, tirada num fim de feira. Ele olhou aquilo e sorriu. Sabia que ela ia gostar de ver onde ele chegou e quem ele escolheu ajudar. Naquela noite, Caio saiu do restaurante mais leve. Sabia que o caminho dele ainda era longo, mas também sabia que não caminhava mais sozinho. E agora, além de comida, de trabalho e estudo, ele tinha algo que nunca teve. Alguém que entendia o que era lutar desde cedo. Na manhã seguinte ao convite para o curso, o restaurante já estava cheio bem cedo. Entre os primeiros clientes, alguns operários vinham falar baixinho dos vídeos que viralizaram no TikTok e Instagram sobre o menino que ganhou chance de estudar. Um deles comentou com o garçom: "Vi lá que o dono chamou o garoto para fazer curso. Achei bonito." O outro assentiu: "Coisa da hora. Mostra que não é só restaurante, tem gente com coração." Os dois entraram com sorrisos, e aquele clima de orgulho já se espalhava de mesa em mesa. Gustavo passou pelo salão acompanhando a abertura das portas e notou que os pedidos começaram a vir com elogios à postura de Caio. Um casal disse para ele: "Pode ser que a comida esteja boa, mas o que realmente chama a atenção é o jeito que ele serve." Gustavo sorriu. Lá dentro, sabia que era muito mais que comida. De repente, o celular tocou. Era a assessora de imprensa. "Você virou notícia, Gustavo. Vários blogs e portais estão mostrando sua iniciativa. Quer entrevista?" Ele respirou fundo. "Vem cá depois, então." A notícia se espalhou por sites de bairro e estado, afora. E o papo era esse. Garoto de rua ganha chance de estudar e trabalhar. Era o tipo de história que toca dentro. Mais tarde, um repórter de jornal local entrou no restaurante com câmera e bloco. Pediu para falar com Gustavo e com o menino. Ele perguntou: "Quando decidiu dar essa oportunidade?" Gustavo respondeu, com humildade: "Vi um garoto que tinha sede de aprender. E esse lugar não é só um comércio, é um espaço onde a gente pode transformar vida." Caio, tímido, falou num tom de voz baixo: "Quero aprender para ajudar minha família a ir para frente." O repórter sorriu. "Então é isso." O vídeo foi ao ar naquela noite, com legenda que dizia: "De praticante a futuro chefe." Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Um vídeo curto mostrou o momento em que Gustavo entrega o crachá para Caio e o diretor aparece oferecendo o curso. A legenda dizia: "Isso é real. A chance que muda destino."
O vídeo acumulou milhares de compartilhamentos e comentários como exemplo para todas as empresas e deu vontade de trabalhar lá só para apoiar. A hashtag #MyMelhorChance de verdade começou a surgir, e clientes postavam fotos com o uniforme do restaurante marcando a casa. Enquanto isso, dentro do restaurante, o clima mudou de vez. Funcionários se sentiam parte de algo maior do que um trabalho. Sentiam que faziam parte de uma história de solidariedade e oportunidade. Até os novos garçons comentavam entre si: cheguei aqui só por causa dessa repercussão. Queria fazer parte dessa ideia. Com a repercussão, começaram a chegar convites para expor o caso em eventos de ideias, empreendedorismo social e gastronomia. Gustavo recebeu um convite. Venha contar essa história no encontro regional de pequenos empresários. Ele hesitou, mas aceitou. Já tinham convidado Caio também. Uma possibilidade de contar essa história para mais gente, inspirar outra vida. Naquela semana, chegou um e-mail de uma ONG de apoio a jovens em vulnerabilidade. A mensagem dizia: esse gesto que vocês fizeram é exemplo real de inclusão. Gostaríamos de te oferecer apoio para continuar e dar voz a outras histórias. Gustavo respondeu com alegria disfarçada de surpresa: podemos conversar sim. A mídia não se limitou ao momento. Um repórter retornou para o local e perguntou: o restaurante mudou algo depois desse episódio? Gustavo disse com a voz firme: sim, estamos criando um programa de estágio para jovens ensinando comida, atendimento e responsabilidade. O nome vai ser Mesa com Futuro. O repórter voltou a sorrir. Prazerão mostrar isso. A notícia virou destaque nos próximos dias. E assim, a repercussão não foi só um flash momentâneo. Virou projeto, virou inspiração, virou mudança interna. O restaurante passou a ser reconhecido não apenas pela comida, mas pelo que representava. Um lugar que acreditava na força de quem tinha vontade de aprender. E os olhos de quem entrava ouviam isso logo na entrada. Alguns dias depois de toda a repercussão, o restaurante vivia outro clima. A rotina voltou a andar leve, mas havia um peso diferente no ar. Foi nesse momento que Tiago apareceu de novo, na porta da cozinha, com o rosto fechado e uma pasta preta nas mãos. Ele tinha voltado, mas não era o mesmo. Chegou sem cumprimentar ninguém. Gustavo estava ali recebendo um fornecedor. Parou, olhou e respirou fundo. Sabia que precisava encarar aquilo, mas não esperava que Tiago viesse tão direto. Tiago entrou e falou: podemos conversar, Gustavo? A voz dele estava mansa, mas firme. Encaminharam-se para a sala administrativa longe do movimento. As portas bateram atrás deles, abafando o som dos pratos e vozes do restaurante. Eu pensei muito nesses dias, começou Tiago, apoiando a pasta na mesa. Sobre o que fiz. Vi que errei, mas também vi que, talvez, eu tenha mais a dizer. Gustavo ficou em silêncio. A tensão aumentou. A pasta preta abria a incerteza do motivo de ter voltado. Tiago abriu a pasta e puxou algumas folhas de papel, relatórios dizendo como a imagem do restaurante tinha sido destruída pela repercussão, e agora reconstruída. Ele apontou para os números de visitas, elogios, reservas. Eis o que aconteceu depois de você me ter afastado. O restaurante cresceu. A repercussão virou apoio. O programa com jovens vai ter alcance. Isso é resultado. E não dá para negar que agora tá maior do que quando você estava lá fora. Gustavo ouviu cada palavra, sentiu o peso das planilhas. Tiago continuou. Eu estive errado ao tentar cortar esse movimento, mas também vi que não vi primeiro. Vi agora. Pode parecer ego, mas diante desses números, eu acho que talvez possa contribuir de um jeito diferente. Não como gerente, mas como apoio estratégico. Posso ajudar a escalar o programa e manter o padrão. Gustavo manteve o olhar fixo. Pensou nos meses anteriores, nos erros, nas tensões, nos erros que Tiago fez por medo. Pensou no investimento emocional, no futuro, de Caio, no ambiente de equipe. Pensou em confiar numa segunda chance. Sentiu o próprio pulso acelerado. Tiago continuou. Mas entendo se você não quiser. Não venho pedir cargo. Venho oferecer ajuda. As mãos dele batiam levemente na mesa. Era realmente um oferecimento.
Gustavo respirou fundo. Percebeu o dilema. Se voltasse com Tiago com cargo, quem ficaria com medo, quem ia confiar? Mas a proposta tinha um ponto. Um aliado na realização do projeto, alguém que conhecia o restaurante. Ele podia usar ajuda, não cargo, mas podia pensar em parceria. Ele respondeu: "Você errou. Eu não esqueci o que aconteceu, mas também posso reconhecer quando alguém quer agir direito." Fez uma pausa. "Não vou te reintegrar como gerente, mas posso te dar um cargo consultivo dentro do projeto Mesa com Futuro. Você ainda precisa aprender a ouvir antes de tentar mudar. Mas se topa, pode ajudar com organização, busca de patrocínio e logística." Tiago segurou a respiração. Um cargo consultivo era diferente de volta como gerente. Era segunda chance. Era dignidade. Ele assentiu devagar. "Top. Vou fazer o que for preciso para provar." Uma faísca entrou no olhar dele. A chama do reconhecimento. Eles apertaram as mãos. A tensão baixou, mas não sumiu. Ficou como cicatriz. Embora não voltasse para a posição que tinha, voltava para a história. Tiago saiu e lá fora ficou com o olhar meio vazio, mas com satisfação contida. Voltava para ajudar. Sem peso de chefe, mas com objetivo. Dentro do salão, nas horas seguintes, fizeram ajustes. Tiago começou a aparecer perto da equipe, ajudando nos testes do programa, anotando ideias, participando de briefing. Nunca mais vestiu aquela postura de chefão. Nunca mais colocou o uniforme de gerente. Mas exercia presença, e o restaurante seguiu. O programa tomou forma. Tiago, agora conselheiro, passava planilhas e acompanhava visitas de jovens, ajudando a estruturar aulas, inscrições, patrocínios. Ainda tinha quem desconfiava, mas a maior parte da equipe já tinha visto a transformação dele, de gestor que queria tirar algo para parte daquilo. Caio, ainda no curso, começou a seguir os passos dele de longe. Sabia que o mesmo homem que um dia tentou derrubá-lo, agora trabalhava para fazer tudo dar certo. Isso trouxe leveza para a história dos dois. Um antigo rival virava aliado de futuro. Depois de semanas mergulhado na rotina do restaurante e nas aulas, Caio acordou ansioso naquele dia. Ele chegou antes do expediente, camisa limpa, cabelo penteado, e viu que Gustavo e Tiago conversavam ali no salão, diante de um quadro com o nome do programa, Mesa com Futuro. Parecia que iam anunciar algo grande. Quando o movimento acalmou entre o almoço e o café da tarde, Gustavo reuniu a equipe. A sala ficou em silêncio. Ele olhou para todos e falou: "Hoje é dia de novo passo. A escola quer lançar um prato novo feito por alunos, e vai ser o primeiro do projeto." Os olhares giraram para a cozinha. Tiago pegou um envelope e entregou à chefe Ana, que então chamou Caio na frente de todos. "Parabéns, você é o escolhido para criar esse prato novo e guiar outros alunos." O garoto ficou gelado. Não sabia se tremia, se sorria ou se chorava. O barulho do salão parou. André deu um passo para trás. Dona Cida arregalou os olhos. Gustavo sorriu. Tiago olhou de canto, surpreso. O silêncio ficou pesado, mas cheio de expectativa. Era um momento que ninguém esperava. Caio olhou para a chefe Ana. Ela acenou e indicou: "Começa a pensar agora. Pode ir para a cozinha." Ele foi, suado, coração disparado. Logo estava diante dos ingredientes: carne, legumes, especiarias. Nada de luxo exagerado. Era prato simples com propósito. O tempo passou. Ele cortou, cozinhou, ofereceu ideias, pediu auxílio, testou sabores, experimentou com sal, com toque leve. A cada tentativa, ele pedia opinião. A equipe percebia que era teste real, era chance de se mostrar. Porque não eram só aulas, era projeto de futuro. O melhor da virada aconteceu quando, no fim da tarde, os outros alunos, 3 estudantes, vieram somar. Todos alinhados, equipe unida. O prato foi montado com calma na frente do investidor, do diretor da escola, de Gustavo, de Tiago e de outros funcionários. O silêncio ficou denso quando a primeira garfada foi provada. O investidor franziu a testa, sentiu o sabor, engoliu devagar, depois sorriu. "Tem verdade aqui."
foi o suficiente. Pediu ficha técnica e perguntou quem era o autor. O garçom, sorrindo, apontou para Caio. Todos olharam. Aquele menino pequeno era autor do prato. O restaurante explodeu em aplausos baixos, emocionados, sem teatro, com respeito. Naquele instante, Caio entendeu que a reviravolta era mais do que ter virado aprendiz. Era passar da invisibilidade para destaque. Era mostrar que alguém que lavava louça podia desenvolver um prato que impressiona. Depois do anúncio, Gustavo se aproximou, falou só para ele. Você fez mais do que eu esperava. Caio respondeu baixinho. Você sempre acreditou, senhor. Eu só tentei mostrar. O sorriso dele evaporou tensão. Tiago, também emocionado, deu um passo. Foi até o menino, colocou a mão no ombro dele e falou: Parabéns, cara, você merece. Não era elogio fácil, era sinal de respeito real. E assim aquele prato virou símbolo. Simples, feito com ingredientes humanos. Revelava que o garoto no fundo da cozinha tinha força para virar protagonista. E que, às vezes, a reviravolta vem no instante em que menos esperamos. E no lugar mais improvável. A cozinha amanheceu diferente naquele dia. As panelas pareciam menos engrenagens e mais instrumentos de trabalho em equipe. Funcionários se cumprimentavam com mais leveza. E havia um ar de expectativa. Tinha algo grande acontecendo. Era o dia em que Caio assumiria pela primeira vez uma função de destaque. Ele chegou com um uniforme impecável, o crachá já fixado no avental, mãos limpas e coração acelerado. Gustavo chamou o menino e deu um abraço leve. Hoje você vai comandar a cozinha no turno da manhã. Não é só lavar pratos, é organizar, passar ajuda, cuidar da limpeza e garantir que tudo saia redondo. Tá pronto para isso? Os olhos de Caio se iluminaram. Ele assentiu. Tô pronto. Esse momento simples já dizia muito. Dona Cida trouxe um caderno de anotações onde tinha os passos do dia. Entregou para ele. Essas são nossas rotinas. Você segue. Chama quem precisar. Avisa quem tiver dúvida. Caio virou as páginas, respirou fundo e começou a delegar. Chamou um ajudante jovem e pediu para ele cortar as cebolas. Pediu a outro para organizar a pilha de pratos limpos. Avisou a equipe. Se faltarem utensílios, me avisem. O timbre era firme, mas tranquilo. Parecia que ele falava aquilo fazia a vida inteira. Enquanto isso, garçons passavam por ele, entregavam pedidos. Ele anotou em pequeno bloco e passou para a cozinha. Mesa 5 quer risoto e salada. Os ondados cozinheiros olharam surpresos, afinal, sempre era Gustavo quem dava esse recado. Mas ninguém discordou. Só acenaram e executaram. No salão, clientes perceberam a postura dele. Uma senhora elegante pediu um vinho e olhou para a cozinha. Quando o garçom explicou que era o turno comandado por Caio, ela sorriu e disse: Muito bem, garoto. O elogio ficou solto no ar. Ele ouviu e sentiu um peso bom no peito. Enquanto o movimento crescia, uma torrente de pratos chegou para a montagem. O menino não se intimidou. Chamou a atenção de um estagiário sobre a limpeza do local, incentivou uma ajudante a preparar os molhos certos. E no meio disso parou tudo para ajudar a secar uma panela grande. Era líder que também põe a mão na massa. No meio da correria, um problema apareceu. Ficou faltando sobremesa num pedido grande. Um cliente perguntou e o garçom olhou em pânico. Caio respirou fundo, foi até a cozinha, organizou uma receita rápida de fruta com calda, entregou sobremesa improvisada, pediu desculpas ao cliente e até ganhou sorriso. Resultado: virou serviço que salvou o pedido e levou elogio. A roda voltou a girar. O turno terminou com aplausos abafados da equipe. Reconhecimento real, sem formalidade. Caio ficou parado, exausto, suor no rosto, mas com expressão satisfeita. Gustavo se aproximou devagar, colocou a mão no ombro dele e falou: Fechou o turno com excelência. Liderança e atitude. Tô orgulhoso. Caio respirou fundo, sorriu leve. Obrigado pela confiança. Naquele instante não era só menino de rua que virava chefe. Era alguém que tinha enfrentado o pior, voltado a sorrir, e agora
Segurava as rédeas de um ambiente que aprendia a confiar nele. Foi como se a história fechasse um ciclo. A criança que pediu para lavar louça agora mandava na própria história.